Lívia, do que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre persona, como encontrar o seu Persona. público na internet. Muito bem. Vamos lá, né? Hoje a ideia aqui é... Eu sei que o tema persona pode ser um pouquinho de nomenclatura de agência e tal, mas na verdade é importante levar a sério, né, essa definição de persona, que é um processinho um pouco teórico ali, mas ele representa muita coisa, ele direciona muita coisa em relação ao marketing, então ter uma persona bem definida é fundamental, né? E hoje a gente vai falar aqui o que é, como construir de forma breve a persona, mas principalmente como encontrar a sua persona na internet, utilizando especialmente as ferramentas de tráfego pago hoje, que possibilitam que a gente converse diretamente com o nosso cliente de forma, não digo fácil, mas sim, né? Comparado com tempos antigos aí, onde a gente tinha que fazer comunicação mais de massa, hoje a gente consegue fazer algo super bem direcionado, quando a gente sabe, quando a gente conhece a nossa persona e quando a gente consegue encontrar ela com as ferramentas hoje da internet. Mas para a gente começar aqui, Lívia, então vamos abrir o papo aqui, esse bate-papo, definindo, né, o que é uma persona. Tá, vamos lá. Tem muitas empresas ali que questionam qual que é o real público dela, né? A gente, normalmente, quando a gente começa um projeto aqui dentro da agência, a gente sempre fala quem é seu público, quem é essa pessoa, né? Então, a persona, basicamente, ela é a representação fictícia do seu cliente ideal. Então, ela é baseada em cima de dados reais sobre o comportamento, características demográficas desse cliente, né? Ela apresenta também uma criação das histórias pessoais, das motivações, dos objetivos, os desafios e as preocupações desse cliente. Uma boa definição que a gente pode usar de persona, ela é justamente pelo contato com o público-alvo, mas ela é uma análise um pouco mais definida desse comportamento desse público, né? Então, numa análise rápida, a gente pode identificar características comuns entre os potenciais compradores do seu produto ou do seu serviço, né? Se hoje em dia você possui ali uma base de cliente, ela é uma fonte perfeita para começar a fazer a investigação dessa persona, mesmo que eles tenham diferentes perfis, né, de pessoas ou empresas que consomem seu produto ou serviço, eles tendem a exemplificar esse cliente ideal, né, essa persona. Ela não é necessariamente detalhada ali só por sexo, idade e região, mas ela principalmente é detalhada pelos hábitos de consumo, as preferências pessoais, a rotina, o que aquela pessoa está realmente procurando. Esses dados, eles vão muito além de uma pesquisa numérica, né? Ele vai ali mexer exatamente dentro da parte de comportamento desse cliente. Então, por exemplo, se você pretende criar uma persona em cima da sua base de clientes, é muito importante focar tanto nos clientes satisfeitos quanto nos clientes insatisfeitos, porque nos dois casos, a gente vai aprender sobre a percepção desse cliente com o seu produto ou serviço, né? E quais são os desafios que esse cliente está encarando na sua jornada de compra ali dentro. Maravilha. E, assim, para uma empresa hoje, independente de nicho, independente se é B2B, B2C, né, pode ser uma barbearia, pode ser uma multinacional, independente disso, por que as empresas devem tirar ali, de repente, uma horinha do seu dia para construir essa persona e ir melhorando e entendendo melhor essa persona ao longo do tempo? Por que as empresas devem fazer isso? Então, a criação dessas personas, ela é fundamental dentro da estratégia de marketing, porque você vai colocar uma estratégia em cima para enviar a mensagem certa para a pessoa certa. Então, aí a gente tem uma maior chance de sucesso, né? Sem uma persona definida, é possível que a gente se perca um pouco e acaba falando de uma maneira errada com o público que a gente quer atingir. Né? A mesma coisa da gente, às vezes, tentar promover cortes de carne para quem é vegetariano, ou oferecer um produto de classe A para o pessoal da classe C. São muitos exemplos que a gente pode identificar, mas, basicamente, as criações das personas é para a gente ser bem assertivo dentro da comunicação e dentro da estratégia que a gente está desenvolvendo. Mas são
vários motivos que a gente pode colocar aqui, né? Então, a criação da persona, ela vai auxiliar a gente, ela é importante para auxiliar a gente a determinar o tipo de conteúdo, né, que a gente precisa atingir essas pessoas para conseguir atingir nossos objetivos dentro da estratégia. Definir também o tom e o estilo desse conteúdo. Por exemplo, se eu tenho 2 clientes, um é um médico e o outro é um restaurante, a parte de comunicação, a minha voz, o tom da minha voz, o meu design, ele é completamente diferente de um negócio para o outro, né? Então, a persona vai ajudar a gente a definir exatamente qual que é o tom de comunicação, o estilo que a gente vai se comunicar com esse público, né? Ele também vai ajudar a desenhar as estratégias de marketing que a gente vai conseguir direcionar. O que cada um é mais adepto, né? Então, a gente vai utilizar ali, às vezes, um e-book, a gente vai trabalhar com uma newsletter, a parte mesmo das redes sociais, que hoje é o que a gente mais trabalha hoje em cima, né? A maioria das pessoas gostam de trabalhar muito, mas qual que é o tipo de conteúdo que a gente vai abordar ali? Vai ser um Reels que vai ter uma melhor assertividade com essas pessoas? Vai ser, às vezes, um carrossel informativo? Vai ser realmente direcionamento real do produto? O que a gente vai poder explorar dentro das estratégias para que o público consiga ser atingido, né? Outro ponto, ajuda muito a gente entender onde esses clientes estão e como eles buscam as informações para chegar até o nosso produto. Eu gosto de usar uma analogia bem legal, que, por exemplo, quando a gente vai comprar um presente para uma pessoa que a gente gosta muito, a gente sempre pensa ali nas características pessoais dela, né? O que ela gosta, qual é a rotina dela, o que ela prefere. Por exemplo, se eu vou comprar um presente para uma amiga minha que gosta de ler bastante, gosta de ouvir rock, eu penso exatamente nessas características para comprar um presente de aniversário para ela. Então, vou lá e compro um livro sobre a história de uma banda. Eu sei que ela vai gostar. Então, quando a gente vai desenvolver uma estratégia de marketing, não é muito diferente nisso, né? Então, a gente tem que pensar nessa pessoa, nessa persona, para saber exatamente o que ela gostaria de estar recebendo, como ela gostaria de estar atingindo e qual o problema que eu poderia resolver dela através dessa estratégia. Esse exercício do presente, ele é perfeito, né? Para a gente entender, de fato, o que é uma persona e quais são as características dela e o que diferencia ela de apenas uma análise do que é um público-alvo, né? O público-alvo, ele é uma fatia de mercado, ele é uma análise mais abrangente. A persona, ele vai a fundo realmente nos comportamentos, nas características do teu cliente, né? E a gente tem até um post no nosso blog que explica bastante sobre tudo que você falou aqui, né? E até tem um exercício bacana que a gente pode utilizar para construir a persona. Vou colocar na tela aqui rapidinho. Incluindo o nosso blog, tem bastante conteúdo legal, tá, pessoal? Se vocês quiserem aprender um pouco mais aí sobre marketing digital, inbound, tráfego, tem bastante coisa bacana aqui. Mas essa diferenciação do que é público-alvo e o que é persona, ela é muito importante de entender, né? Porque o público-alvo, ele é muito focado nos dados demográficos, né, das pessoas. Faixa etária, onde elas estão em segmentação de região, né, faixa etária, sexo e tudo mais. Então, isso traz um recorte do que é um público-alvo, né? Então, por exemplo, se eu sou uma empresa que eu vendo produtos só para mulheres, meu público-alvo é mulheres de faixa etária tal, em determinada região, né? Se eu vendo para o Brasil inteiro, beleza, Brasil, ou, sei lá, até internacionalmente falando, mas se eu vendo só para o sul do Brasil, por exemplo, né, meu público-alvo seria mulheres de tal faixa etária que estão no sul do Brasil. Então, isso são os dados demográficos que a gente consegue definir um público-alvo, né? E dá para estimar o tamanho de público com isso. Agora, quando a gente vai a fundo para definir uma comunicação mais assertiva, a gente tem que descrever e entender todos esses outros quadradinhos aqui, né? Os interesses dessa pessoa, as necessidades delas, né? Os desafios que ela tem no dia a dia, né? Porque quando a gente quer vender algo, a gente está resolvendo um problema, né? E esse problema, na vida da pessoa, é um desafio para ela. E quais são esses desafios, de fato, que a gente precisa descobrir para se comunicar de forma direta, né? Objetivos, hobbies, enfim. Então, é bastante necessário esse exercício, essa construção, para que todo o marketing ele seja direcionado a isso, né? Quem fala com todo mundo, ou seja, quem fala só com o público-alvo, pode não estar falando com ninguém,
tá sendo muito generalista. Agora, quando tu fala com a tua persona ou com as tuas personas, né, porque pode existir mais de uma dentro de uma empresa, o ideal é que não tenha tantas, mas pode ter 3, 4, 5 personas ali para criar campanhas bem segmentadas, né, que a gente vai falar sobre isso agora em como encontrar essas personas na internet. Então pode ter sim 3, 4, 5 personas aí diferentes, mas é importante que cada uma delas seja bem, tenha uma descrição bem feita, né, e um conhecimento bem feito. E muitas vezes essas respostas, quando a gente fala que precisa de tudo isso, dá até um pouco de medo às vezes, né? Pô, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou saber quais são os hobbies das pessoas, né? Só que essas respostas, geralmente, elas já estão dentro da empresa. Se é uma empresa que já existe há algum tempo, né? Uma empresa nova é um pouco mais difícil, tem que se basear com pesquisas, dados de mercado, bastante consulta, entrevistas e tudo mais. Agora, quando tu já tem uma empresa, sei lá, 3 anos, tu já conhece o teu cliente, tu vai pegar o João, a Fernanda, o fulano, o ciclano, né? E tu vai descrever essas pessoas que você já conhece, né? Pô, o que o ciclano gosta quando ele vem aqui comprar de mim, né? O que ele fala do dia a dia? Ele fala de notícia? Pô, ele fala de quais assuntos? Ele fala de meme? Ele fala de assuntos mais sérios, né? E aí a gente já começa a entender. Pô, a ciclana veio aqui outro dia, falou dos problemas da vida dela, com os filhos e tal, não sei o quê. Daí a gente já começa a ligar, opa, a minha persona tem filhos, de repente. Ou tem uma das minhas personas tem uma estrutura familiar X. Então a gente já consegue começar a ter muitas respostas só em parar e fazer esse exercício, né? Então, é isso aí. É importante também, quando a gente entende da persona, que ela é a decisora de compra, né? E quando ela não é o cliente que consome, mas é o cliente que compra, que é o decisor, a gente tem que fazer uma comunicação para quem, né? Então, por exemplo, uma mãe que tem filhos, eu tenho uma loja de brinquedos. Não é o meu filho que vai comprar o brinquedo, mas é ele que vai influenciar a minha compra. Então, as pessoas, a gente tem que pensar bastante nesses objetivos ali. Quem que eu estou atingindo? Porque eu sei que o meu filho, querendo, através daquela campanha, querendo aquele brinquedo, querendo aquele jogo, ele vai me influenciar a comprar aquele jogo. Então, para quem que eu vou comunicar? Por isso que é tão importante a gente ver, mapear certinho quem consome, quem compra, quem decide. No caso de empresas B2B, por exemplo, quem efetua a compra é o proprietário? Porque existe muita confusão nisso quando a gente trabalha nesses segmentos. Porque, por exemplo, quem está efetuando aquela compra não é o proprietário da empresa. Geralmente é um setor de compras, é um setor administrativo que está ali, então a gente tem que conversar com essas pessoas. Às vezes é o gerente de produção, então a gente tem que procurar qual que é a dor desse gerente para poder comunicar com ele, e ele sim vai efetuar a compra, não é o proprietário da empresa. Por isso que a persona ela é tão importante para a gente entender principalmente a dor desse cliente, o porquê que ele está buscando a minha solução e qual é a solução que eu posso levar para ele, né? Então é diferente do público-alvo, né? Que ele tem uma estatística um pouco mais ampla, a gente entende realmente as dores, os desafios, os objetivos, a rotina dessa pessoa para poder resolver o problema dela. Especialmente no B2B, essa ambição da pessoa, ela precisa ser considerada, né? Então, tu citou a figura do gerente, por exemplo, que vai defender a ideia da sua empresa para um diretor, para um CEO, para ter a aprovação de uma compra, né? Ele quem vai fazer essa defesa, né? Então, se ele está te defendendo, é porque ele viu em você uma possibilidade de ajudar ele também, não só a empresa como um todo, mas ele, de repente, a ambição dele é virar o diretor um dia, né? Ou diretora. Então, se você, que está tentando fazer uma venda para essa empresa, entender que essa é uma dor ou um desafio ou uma ambição dessa figura, né? E ajudar ela a se desenvolver, com certeza você vai vender muito mais, né? E a mesma regra se aplica para o B2C, para o dia a dia ali também, quando você entende as dores das suas pessoas, as ambições das suas pessoas, e você, mesmo que o seu produto não seja diretamente relacionado a isso, né? Mas se você entendendo nos detalhes, se você conseguir colocar um tempero a mais ali na comunicação para a pessoa entender que ela vai ter da sua empresa, ela vai ter de você algo muito mais do que somente aquele produto ou serviço que ela está comprando, pô, aí é tiro e queda, aí não tem erro, a venda ela vai ser muito mais facilitada. Sim, sim. O marketing é comunicação, é relacionamento, né? É relacionamento. Eu gosto de falar, gosto de comparar sempre com
tu vai falar para um grupo de pessoas que tu não tem uma especificação de quem são eles, é diferente de tu conversar com uma única pessoa, né? Se eu quiser falar com o Maurício e eu falar de assuntos aleatórios, eu provavelmente vou ser um cara chato, o Maurício não vai gostar de falar comigo, sabe? Eu não vou chamar a atenção dele. Agora, se eu quiser falar com o Maurício, eu vou ter que entender qual é o assunto, quais são os desejos dele, quais são os medos que ele tem, e assim eu consigo ter uma conversa muito mais profunda com ele, uma conexão muito mais profunda com ele. E a gente pega isso e traz para o marketing na nossa comunicação, né? Uma instituição, uma pessoa, um pai de família que um dos objetivos dele eu quero, né, tô aqui trabalhando, que eu quero cuidar da minha família, ele é muito família, ele se preocupa muito com a família. Uma instituição financeira que quer conversar com esse cara, ele vai trazer um conteúdo falando, né, trazendo essa abordagem, né, de como cuidar do seu futuro, da sua família e tudo mais. Se ele fala simplesmente só de como cuidar do seu dinheiro, ok, pode até pegar o Maurício, mas é muito, eu gosto de dizer que é até frio, assim, é muito distante, quando fala, não, né, cuidar do futuro da sua família e tudo mais, aproxima muito mais, chama muito mais atenção, a gente consegue conversar. Claro que para surtir efeito, essa definição da persona, ela precisa ser bem feita, ela precisa estar correta, né, e aí traz isso que a Lívia falou antes, de uma empresa que já tem anos aí no mercado, ela consegue buscar isso na própria base de clientes ali, ela consegue identificar quem é isso aí. E a gente consegue, né, bom, a gente aqui que trabalha com marketing, a gente consegue ver quem é a pessoa que a gente está conversando, a gente consegue sentir isso, né, a gente consegue sentir que, não, esse assunto aqui não vai, sabe, essa abordagem aqui não vai ser interessante. Vamos fazer um videozinho de dancinha do TikTok. Pô, dependendo da tua persona, pode ser que funcione, mas dependendo da outra, tu vai bater o olho e tu vai dizer, cara, não faz sentido pra gente ter isso, né? E, claro, aqui um exemplo mais genérico, assim, para facilitar o entendimento, né? Mas é isso, o público-alvo é uma conversa muito mais grupo, é muito mais genérico, né? É muito mais amplo, é muito mais imagina um salão com 5 mil pessoas conversando com elas todas, e a persona é tu chamar aquela pessoa ali, e conversar com ela individualmente e conseguir atrair ela individualmente. Só que essa pessoa, ela é uma representação de um salão de 5 mil pessoas que são da mesma persona, de 5 mil personas ali. É esse o objetivo, né? De a gente entender a persona para conseguir falar com um salão de 5 mil personas. Quando a gente vai começar um projeto, a gente sempre fala assim, quem quer ser o público, né? A pessoa geralmente fala assim, eu tenho uma loja de roupa, são mulheres de 20 a 40 anos que trabalham em casa, têm filhos e tudo mais. Ok, isso é seu público-alvo. Agora eu pergunto, quem é seu melhor cliente dentro da sua empresa? Essa é a pergunta-chave que vai ajudar você a construir a persona, né? O seu melhor cliente, aquele cara é a sua persona. Então, tipo, a Júlia, que tem 35 anos, 2 filhos, trabalha home office, gosta de moda, mas não entende tanto, procura conforto, gosta de viajar com a família. Essa moça consome muito do meu produto e ela se identifica com o meu produto. Cara, essa é a sua persona. A Júlia é a sua persona, né? Então, trabalhar em cima dessa pergunta é o que vai ajudar você metade do caminho na construção da sua persona. Mais específico, conseguir, né? Isso. O porquê que a pessoa está indo naquela loja comprar roupa de você, né? Exato. Essa figura, ela pode estar comprando uma roupa para sair, como ela pode estar comprando uma roupa para trabalhar, como ela pode... Enfim, qual é a necessidade dela? Qual é a dor dela? E por que ela está indo para sua loja comprar roupa, né? Isso é importantíssimo definir, porque isso não define só estratégia de marketing, isso define... produto, que produto você vai ter na sua loja, que serviços você vai oferecer no seu estabelecimento, né? Sim. Vai depender muito de várias coisas, né? Tipo, do que você está procurando. Por exemplo, esse exemplo que eu utilizei ali. Por que a Júlia compra da sua loja? É porque ela é um e-commerce, que ela não tem tempo de ficar indo procurar? Ela é um e-commerce, então é mais fácil eu conseguir comprar roupa pela internet? Ou é porque ela tem uma linha de roupa um pouco mais básica, que ela vai conseguir adaptar as roupas dela no dia a dia, diferente da ocasião, seja para acompanhar os filhos num evento da escola, seja para fazer uma viagem ou ir num restaurante. Então, identificar o porquê e explorar esse motivo dentro da sua linha editorial, dentro da sua estratégia de marketing. Perfeito. Gessé, pegando um gancho agora de
que tu tinhas comentado antes, de que a gente consegue encontrar essa persona, né? Porque a gente já falou bastante sobre a definição, a importância e tudo mais, né? Agora, como é que a gente encontra essa persona utilizando hoje as ferramentas de tráfego pago, que é o tema do nosso bate-papo hoje, né? A gente tem especialmente aí Google e Facebook como principais plataformas de anúncio, mas cada uma delas tem aí as suas formas de encontrar, né, a nossa persona e se comunicar com elas. Então eu queria que tu falasse um pouquinho como que a gente faz para encontrar, já tenho a minha persona definida ou as 3, 4 pessoas definidas, como é que eu converso, como é que eu encontro elas e como é que eu converso com elas aí na internet. Beleza, show de bola. Bom, cada plataforma a gente precisa entender que cada plataforma ela tem um objetivo diferente, então a gente tem que entender, além da persona, tem que entender como é que essa pessoa se comporta, o comportamento dela e o comportamento da plataforma também, né? O uso da plataforma, vamos lá. Eu dei o exemplo antes ali do pai de família, né? Que tá preocupado, que ele quer cuidar, ele tá preocupado ali com o futuro da família, ele está com a parte financeira, ele quer fazer investimentos pensando numa aposentadoria mais tranquila e numa situação mais confortável para a família para o futuro. A gente pode encontrar essa pessoa, por exemplo, se for no YouTube, a gente pode encontrar os canais que essa pessoa vai assistir. A gente pode fazer uma propaganda em vídeo, um anúncio em vídeo e anunciar para essa pessoa num canal de YouTube, por exemplo. Vamos lá, a maioria dos pais que se preocupam com a família, eles costumam assistir desenhos com seus filhos no YouTube. Um anúncio que fale sobre, que traga esse tema, essa conversa, né, de cuidado com o financeiro pro futuro da tua família, que traga esse tema, que converse com esse tom. Passando no momento em que o pai está assistindo ali um vídeo com o filho no YouTube, tu vai conseguir chegar nessa pessoa. Então, falando de YouTube, encontrar os canais é uma forma de chegar nessas pessoas. Falando de Facebook Ads, que daí a gente consegue aqui a gente consegue brincar um monte, até deixei para depois o Facebook Ads aqui, porque no Facebook a gente consegue brincar um monte aqui com definição de público, né? A gente começa ali nas ferramentas fazendo já, primeiro, basicamente, a gente constrói o público-alvo ali primeiro, né? A gente faz uma segmentação geográfica, a gente faz uma segmentação de faixa etária, a gente faz uma segmentação de gênero, e basicamente, primeiro, uma construção do público-alvo, né? Mas depois a gente vai para o setor, para a parte de interesses. Dentro da plataforma do Facebook Ads, a gente consegue segmentar buscando os comportamentos e os interesses das pessoas no Instagram e no Facebook, né? Então, falando mais uma vez do pai de família, a gente consegue, se for pensar nesse pai que assiste o videozinho no canal do YouTube ali com o filho, a gente consegue fazer essa segmentação específica dentro do Facebook, que é pais de filhos entre X e X anos, 1 e 2 anos, 3 e 5 anos, 6 e 8 anos. Eu não lembro exatamente agora qual é a definição, mas tem essa... Tá abrindo a... Não estava no script, tem essa segmentação. Eu vou botar aqui na tela porque eu acho que vai ser mais fácil das pessoas conseguirem visualizar. Essas informações, né? Mas vai lá. Ó, nessa primeira etapa aí a gente consegue fazer aquilo ali que eu falei, a definição do público-alvo, a segmentação geográfica, a gente escreve ali, a gente consegue botar um pinzinho específico ou selecionar uma cidade. Vamos lá, Florianópolis. Tá, Florianópolis. Vamos lá. Ilha de Florianópolis, Santa Catarina. Ó, então a gente já faz uma segmentação geográfica. Isso aí a gente está aqui montando mais ou menos o que seria o nosso público-alvo, mas é porque a nossa persona ela está dentro do nosso público-alvo, né? Mas se a gente quisesse falar só de público-alvo, aí, ó, a gente consegue botar esse raiozinho ou eu selecionar apenas a cidade também, que tem a opção de selecionar apenas a cidade, apenas quem mora em Florianópolis, ali em cima também a gente pode selecionar, né? Mas isso aí é nessa... vamos tirar os turistas. Vamos passar... que moram. Só que moram de fato, então a gente consegue fazer essa seleção aí. E a gente, né, ele já inclusive outras cidades. Aquele já vai dando a estimativa de público e de resultado. Isso. Então a gente consegue botar outras cidades. Eu moro em Florianópolis, ou Criciúma, ou Curitiba. A gente pode ir adicionando outras cidades aí também, né? Aqui. Florianópolis e Isso, Criciúma. aí a gente vai...
Aí a gente vai, só os moradores de Florianópolis e Cristo a gente acabou de selecionar, então a gente já fez uma segmentação geográfica aqui. Beleza, um pouquinho, logo abaixo ali a gente já faz uma segmentação por faixa etária, então a gente consegue botar aqui a faixa etária do nosso público-alvo, e até aqui a gente está falando de público-alvo mesmo, porque se a gente for falar da persona, né, se a gente for definir a persona aqui nessa segmentação, a gente vai colocar só a idade dela. E aí a gente acaba tendo uma limitação muito grande. Então, nessa parte aqui, a gente faz realmente uma segmentação de público-alvo. Então, vamos botar a faixa etária. É morador de Florianópolis e que estima que tem entre 20 e 45 anos. Então, a gente consegue fazer essa segmentação aí. Logo abaixo, a gente tem segmentação de gênero, que o Facebook entrega pra gente, né? Todos, homens ou mulheres. Vamos falar que vamos falar daquele pai de família que eu falei antes. Ele é homem, então. Vamos selecionar só homens. Pai de pessoas mais novas, então. Pai de crianças, isso. É pai de crianças. Criança até 6 anos, tá? Vamos botar assim? Criança até 6 anos? Pode ser. Tá? Vamos falar de um pai que eu tô visualizando que tem um filho aí de 3 anos. O filho dele tem 3 anos. Tá? Não tem 2 ainda. Tem 3 anos. Depois a gente faz a segmentação ali por idiomas, mas isso é uma das segmentações que a gente menos se preocupa, porque é só se fizer muito sentido, por exemplo, estou fazendo uma campanha de brasileiro que mora nos Estados Unidos, então eu vou botar idioma português, né? Eu vou fazer uma segmentação geográfica lá nos Estados Unidos, vou botar idioma português que eu quero conversar com brasileiros. Mas normalmente, assim, a grande maioria das empresas, elas estão anunciando realmente para morador do país que eles estão anunciando, nato, né? Então o idioma, mas vamos botar português ali, só para a gente dar uma definição, então, para não deixar sem preencher nada, vamos botar português. Legal. E agora mais embaixo a gente é onde a gente faz, aqui é que a gente constrói, aqui é que a gente traz as informações da nossa persona. Nessa parte aqui a gente vai trazer agora o que a gente entendeu na nossa persona, por exemplo, vamos pegar ali aquela figura que eu falei, que é o pai. Se tu digitar aí pais com filhos, ele já vai trazer pais com filhos, ele já vai trazer já ele vai trazer algumas opções. E traz até a idade dos filhos, né? Se puder ler, Maurício, que eu não consigo ler aqui. Pais com crianças... deixa eu aumentar um pouquinho a tela. Vamos lá. Boa. Pais com filhos adultos, pais com adolescentes, pais com pré-adolescentes, pais com crianças de idade pré-escolar 6 a 8 anos, 3 a 5 anos, até 12 meses, pais com crianças pequenas, Dia dos Pais. Isso. Mas aqui a gente tem algumas características ainda do público-alvo aqui, ó. Isso. Tu tinhas comentado então, até 2 anos ou a partir de 3 anos? Vamos botar até 6 aí, até 6. Eu acho que até 6 dá, né? A gente consegue pegar ali de 3 a 5, de 1 a 2. A gente consegue selecionar. Aqui. Vamos facilitar para o gestor. De 3, aí, ó, até 5 anos, fechou. Pronto, fechou. De 1 a 5. É isso aí. Faz com criança isso, de 1 a 5. Então a gente já conseguiu. Se eu sou uma escola, vamos supor que eu sou uma escola que aceita crianças ali de 1 a 5 anos e eu quero fazer uma campanha específica para os pais, né? Quem procura mais escola é a mãe. Mas vamos fazer um exercício que em determinada escola tem bastante procura por pais, né? Os donos, os gestores de marketing ou agência de marketing identificou que existe uma boa, aí 40% do público de novas matrículas é feita por pais, então vale muito a pena fazer uma campanha específica para o pai que tem uma criança de 1 a 5 anos. Então a gente consegue fazer essa segmentação aqui e uma temática de campanha direcionado para ele. Existe até, para conseguir refinar o público, existe até limitações aqui que a gente pode colocar, né? Então, e exclusões, né? Exclusões, né? A gente pode, por exemplo, vamos brincar um pouquinho mais com a persona, vamos falar que a gente identificou que na nossa persona o pai, ele viaja muito, ele está sempre viajando e tal, e por isso ele está procurando, por exemplo, ali vamos usar esse exemplo aí da escola,
Vamos pegar esse exemplo da tua escola, tem aquelas colônias de férias, por exemplo, ali, né? E o pai que tá viajando muitas vezes fica meio assim, pô, nas férias agora, do meu filho, o que eu vou fazer? Então, uma escola que tem colônia de férias, vai buscar anunciar para esse pai e dizer, né, vamos ter a colônia de férias aqui durante as férias. O pai é uma pessoa que viaja muito. A gente consegue identificar essa pessoa aí, né, pesquisando, aí tem uma opção fora, que se chama... tá sempre... viagem pode ser a trabalho, pô, tá o tempo todo na estrada. Ou trabalha, né? Não precisa viajar, ou trabalha. Ou trabalha, não, mas eu tô... Ele precisa que o filho esteja... que alguém esteja cuidando dele e tal. Mas eu tô querendo trazer o exemplo do pai que tá sempre viajando. A gente consegue buscar o viajante frequente. É uma das opções que tem aí. A gente consegue falar exatamente com esse pai. O viajantes frequentes é uma segmentação que a gente consegue colocar aí. Então, para falar com esse pai que está sempre viajando, que ele está sempre fora, que ele não consegue ficar viajantes frequentes, a gente consegue fazer essa segmentação. Não quer deixar pesado para a mãe em casa, então... Isso, coloca enfim, exatamente, entende que é uma oportunidade deixar o pai lá, o filho na colônia, que vai acabar interagindo com outras crianças, enfim, né? A gente consegue encontrar especificamente essa pessoa no Facebook Ads. E o Facebook, ele tem, assim, uma infinidade de segmentações. A gente pode falar se esse pai é servidor público, a gente consegue identificar ele aí. Se ele é militar, né? Militar é um servidor público, mas a gente consegue selecionar o pai que é servidor público e que é militar especificamente. A gente consegue selecionar ele, a gente consegue encontrar ele. Como é que a gente procura o servidor público? Servidor público, acho que se tu botar servidor público ele já aparece. Servidor do governo do Brasil. O Facebook ele vai alterando, tá? Precisa sempre estar. Aí já até mais uma. Funcionários do governo. Isso, funcionários do governo. Até mais uma coisa que sempre acontece com o Facebook Ads tem que estar sempre atualizando, porque ele está sempre alterando essas sugestões aí. Uhum. A gente fez o ano passado uma campanha onde a gente colocou pessoas que tinham interesse em açaí, em comer açaí. Por algum motivo o Facebook tirou essa segmentação e não pode mais colocar açaí na tigela, se não me engano. Ele tirou essa segmentação e não existe mais, então tem que estar sempre atualizando. Tem muita questão de LGPD que o Facebook e o Google precisam se adaptar e que não pode, felizmente ou infelizmente, não é essa discussão, mas algumas coisas a gente não pode ser tão específico porque pode se caracterizar como ato de discriminação, alguma coisa desse tipo, né? Então, as ferramentas até poderiam ir bem a fundo, elas são tão inteligentes que elas conseguem entender o comportamento, os interesses numa profundidade muito grande, né? Mas às vezes a gente fica um pouquinho limitado. Apesar disso, como já você falou, existem milhares de possibilidades, existe realmente um público muito grande, muito específico que dá para criar aqui dentro. Se a gente fosse falar, por exemplo, somente de homens de 20 a 45 anos de idade, que supostamente é o meu público-alvo, né? Eu vou tirar daqui, e que falam português. Eu vou tirar daqui, teria em Florianópolis uma estimativa de 219 a 257 mil pessoas, né? Quando eu coloco pais com filhos de 1 a 2 anos de idade, por exemplo, ele já fica bem mais nichado, né? Então não adianta eu falar com todos os homens que têm idade de 20 a 45, eu preciso entender que o meu público ele tem filhos, por exemplo, que ele é pai de família, né? Nesse caso da escola a gente foi bem específico, mas vamos supor que o meu público continue sendo aqui homens de 20 a 45, né? Mas que pelo comportamento de compra dele é uma característica de uma pessoa realmente que tem filhos, né? Então, até por causa dos serviços financeiros ali que tu tinha comentado, que é um pouco mais abrangente, mas tem uma característica muito definida de pessoas em ciclos familiares, por exemplo, que se preocupam com a família quando vão pensar em dinheiro, né? Então, se eu falo com todo mundo, eu vou falando com os solteiros também, que o desafio deles de finanças é, sei lá, é viajar, é comprar um carro para sair e tudo mais, enquanto o pai de família ele está se preocupando, de repente, em criar mais patrimônio, enfim, daria para criar várias hipóteses aqui, mas o mais importante é, dentro das ferramentas de anúncios, a gente consegue segmentar o público-alvo, né, nessas características que são mais fáceis de serem definidas, né, mas principalmente aqui nessa parte de comportamentos, nessa parte de interesses e comportamentos aqui, que é de extrema importância,
é aqui que a gente começa a brincar sério, digamos assim, né? Aqui que a gente começa a conversar de forma muito mais direta com a nossa persona, né? E, Lívia, vamos fazer um exercício agora para mulheres também? Pode usar loja de roupa, pode usar o exemplo que tu tinha comentado A antes. Júlia mesmo que eu tinha falado, né? Então, por exemplo, ela é uma mulher de 30 anos, então a gente pode usar uma margem sempre para mais ou para menos, então a gente pode, se ela tem 30 e é a persona ideal da pessoa, a gente pode trabalhar ali de 25 a 35 anos, uma margem dentro do Facebook. Mulheres de 25 a 35 anos, beleza. Isso. Pode mapear ali, tipo, cidade de São Paulo, que a gente sabe que tem uma rotina um pouco mais diferenciada e a gente sabe que as pessoas procuram mais compras por e-commerce. Então, ela mora em São Paulo ou São Paulo região ali, né? ABC e tudo mais. Vou botar só São Paulo mesmo para facilitar. São Paulo, Brasil. É que eu acho que ele tá pegando o estado aqui, né? Vamos fazer diferente, então. Vamos colocar um pin. Aqui, ó. Pode ser. O Facebook ele tem algum pino. O Facebook tem algumas limitações. Isso é interessante porque a gente trabalha o raio, né? O raio é bem interessante também. Se é um negócio mais local, que vende só para um raio de até tantos quilômetros do seu endereço, é muito importante trabalhar com isso aqui. Certo. Beleza. Mulheres dessa região aqui de São Paulo, de 20 a 35 anos. Definimos o nosso público-alvo aqui, uma estimativa de 1.300.000 a 1.500.000 pessoas. Tá. E agora? E agora a gente lembra que a Luísa tem 2 filhos, então ela é uma mãe. A gente pode colocar pais também, porque ali quando fala pais, a gente não está falando só de homem, né? A gente está falando de pais como figura parem, sim. Não sei qual é a palavra. Pais com pai filhos. Pai e mãe aqui, ó. Tem pai e mãe aí? Uhum. Olha lá, criança, 2. Isso, Exatamente. Tem todos aqui também. Vamos facilitar o trabalho de gestor de tráfego aqui, então, Lívia. Vamos dizer que ela é mãe de alguém. Não precisa ser exatamente de uma criança. Vai. Faz todos aqui, ó. Então, de 1 milhão e pouco já caiu para 339 a 399 mil pessoas. Né? É muito mais saudável para o seu orçamento de anúncios falar com as pessoas certas do que com 1 milhão e 500 mil pessoas. Deixa eu aproveitar esse teu gancho aí, inclusive, agora, para falar exatamente sobre isso. Quando tu fala o teu público-alvo, tu provavelmente, não é que tu não consegue atingir a tua persona quando tu conversa com o público-alvo, tu consegue, mas olha só a diferença de tamanho que a gente acabou de construir aqui, né? Falar com 1 milhão de pessoas é muito mais difícil que falar com 300 mil pessoas, né? Se tu tem um orçamento gigante que tu consegue falar com todo mundo, tu vai atingir, mas assim a gente consegue otimizar, né, a nossa comunicação, a gente consegue otimizar o nosso orçamento e acaba tendo um retorno muito maior para um investimento que está sendo feito. Exatamente. Por mais que a campanha seja muito bem projetada, planejada, feita ali, nos criativos de campanha estejam se comunicando muito bem com a sua persona, né? Vamos fazer um exercício aqui de como se fosse colocar um outdoor na rodovia, né? A tua persona tá passando naquela rodovia? Tá, mas ela representa aí 20% do total de pessoas que passam na rodovia. Então tu tá conversando com 80% das pessoas ali que não estão te dando atenção. Diferente do online, do digital, onde a gente consegue não gastar dinheiro com esses 80%, gasta dinheiro só com os teus 20%, né? Então o teu orçamento de campanha fica bem mais assertivo e te traz mais visibilidade para quem realmente você quer expor a sua marca. Isso aí. Exato. Show de bola, gente, show de bola. Deixa eu tirar aqui a telinha. Mas beleza, a gente falou o que é uma persona, por que é importante ter uma persona e como encontrar ela. Esse mesmo exercício que a gente fez aqui dentro do Facebook Ads, que é para anunciar no Instagram e no Facebook, a gente também consegue fazer de forma muito similar no Google, né? No Google, no YouTube, como já você comentou, tem a parte de display do YouTube, tem a parte de pesquisa também, onde a gente precisa mais ainda entender
quem é a sua persona, porque na pesquisa existem até bastante possibilidade de segmentação de público-alvo, mas o que importa de fato é como que a sua persona pesquisa ali os termos que ela utiliza no Google para encontrar uma resposta, né? E às vezes a gente está sendo muito genérico e a gente está queimando o orçamento, né? Mesmo exercício de antes, a gente está queimando o orçamento na pesquisa também, porque a pessoa vai lá, digita uma palavra que pode ser que tenha a ver ali com a tua empresa. Aí o teu anúncio aparece na primeira posição, ela clica, vai no teu site, não era isso que eu queria, vai para o outro site. Tu pagou por esse clique, né? Às vezes pagou R$1, R$2, R$5, às vezes até R$10, dependendo do quanto custa o seu clique. Então, às vezes, saber exatamente como que a tua persona está pesquisando, e aí entra nesse exercício de interesses, hábitos e até o modo como a pessoa digita no celular e no computador, entra nesse nível de profundidade, né? Isso vai dizer se tu vai ter sucesso ou não na campanha. E aí a gente pode trabalhar exatamente os públicos ali no Facebook Ads, né? E a gente pode trabalhar esse jogo de palavras positivas e negativas também dentro da pesquisa do Google para nichar melhor para não gastar dinheiro com os 80%, como foi o exercício anterior ali. Isso, em relação aí à pesquisa do Google, tem uma... a gente pode botar para as pessoas que estão usando só o desktop ou só o celular, vai depender do comportamento, então entender esse comportamento vai ser muito importante. Não, quem me pesquisa, ele está normalmente em horário comercial porque ele está no trabalho e ele vai pesquisar lá no computador que ele está trabalhando. Então, tu acaba fazendo essa segmentação porque tu aumenta as chances, né, de encontrar essa pessoa. E essa parte de negativação de palavra-chave aí, né, pegar essas palavras-chave negativas e, né, a gente fazer a exclusão ali da campanha, uma coisa muito importante fazer, não é só jogar a campanha no ar, depois tem que fazer esse processo de otimização, porque, né, o trabalho do Google, ele começa muito amplo, depois a gente vai fazendo essas otimizações, né, a gente precisa fazer isso, e um exemplo engraçado disso é uma campanha que estava falando sobre leilão de imóveis. Um dos termos de pesquisa que no começo é isso, né? No começo tu acaba pagando por pesquisa que tu não quer, por isso que é importante fazer essa otimização. E no começo de uma campanha falando de leilão de imóveis, uma das pesquisas que chegou até o anúncio foi: eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração. Então, o cara tava pesquisando a música acho que é César Menotti e Fabiano, acabou chegando ali, porque, obviamente, né, a palavra tá ali. Então, mostrando a importância desse processo aí de otimização também, não só botar as palavras-chave que a pessoa vai te encontrar, mas também fazer a exclusão, né, dos termos de pesquisa aí que não são interessantes, como a letra da música, não tem nada a ver com leilão de imóvel, né? Perfeito. Para a gente se encaminhar aqui para a última parte do nosso bate-papo, como a gente chama a atenção dessa persona, né? Já definimos persona, já descobrimos como que a gente encontra elas, e agora como é que a gente chama a atenção delas? Porque vamos supor que, assim como a minha empresa, tem uma persona bem definida e tudo mais, meus concorrentes também fizeram o mesmo trabalho e têm as suas personas muito bem definidas, elas são parecidas com a minha e eles estão competindo pela atenção delas nas plataformas, né? E inclusive com orçamentos até um pouco maiores, vamos botar um desafio aqui. Então, como é que a gente chama a atenção da nossa persona, né? Quais são os gatilhos, quais são os tipos de conteúdo? Tá, então, vamos lá. A gente tem alguns pontos para trabalhar em cima disso, né? O principal é realmente o conteúdo que a gente vai direcionar ali para essa pessoa, né? Identificamos ali, por exemplo, voltando à persona da moda que a gente estava trabalhando, que a Luísa, ela não tem tanto conhecimento em moda, mas ela busca estar sempre dentro das tendências e tudo mais. O que eu vou produzir para ela, por exemplo, nas minhas redes sociais? Um exemplo, eu posso publicar alguns reels de como ela pode compor looks diferenciados com as peças da minha marca. Então, eu identifiquei que ela consome esse tipo de coisa. Agora, por exemplo, se eu for um médico, eu tiver uma rede social de um médico, qual que é o ponto de interesse que eu tenho que ter dentro da minha rede social, dentro ali da minha comunicação, que vai chamar a atenção desse paciente? Falando sobre alguma patologia da minha especialidade? Explicando como essas patologias funcionam? Eu tenho um e-commerce, então eu quero falar o quê? Eu vou explicar um pouco mais sobre o produto que eu estou querendo vender. Eu tenho ali uma loja que fabrica peças automotivas.
eu vou explicar qual que é o diferencial daquela peça, por que aquela peça é importante para o seu carro, né? Então, explorar ali qual que é o ponto de interesse que o seu público precisa, porque você tem que, voltando lá no comecinho, você tem que apresentar uma solução, você tem que facilitar a vida desse cliente, né? Então, eu vou apresentar ali uma solução para resolver esse problema dele. No caso da Luísa, que é a persona que a gente estava trabalhando, eu sei que ela não tem tempo, ela tem uma rotina ali dentro de cuidar da casa, cuidar dos filhos e trabalhar home office. Sei que ela não tem tempo de ficar procurando coisas muito grandes, por exemplo, um blog post para ela não seria o ideal. Agora, um Reels, eu sei que ela prenderia a atenção dela, ela agregaria muito mais conhecimento e nutriria ela para a jornada de compra dentro do que ela procura. Então, sempre identificar ali, durante os conteúdos. Hoje em dia, a gente tem dentro das redes sociais, a gente tem Reels, a gente tem live, a gente tem carrossel informativo, conseguimos explorar os produtos, até a venda direcionada de produtos através de looks do dia, fotos, no caso de roupas, assim, ou trabalhar. Então, a rede social hoje, ela propicia a gente explorar um mundo muito grande de conteúdos. Mas quando a gente sai da rede social e a gente quer trabalhar um ponto um pouco mais específico, por exemplo, voltando na Luísa de novo, eu quero que ela entenda que eu realmente tenho a solução para o problema dela. Eu posso criar ali uma landing page de cadastro e mandar um e-book para ela de como ela montar um armário cápsula com peças básicas que ela pode mudar o dia a dia dela, usar com 5 peças de roupa. E as 5 peças de roupa são as peças da minha loja. Então, eu linko isso com que ela pode trabalhar dentro do e-book. É um guia que ela vai ter para o dia a dia dela, vai facilitar metade do trabalho dela de ter que entrar na sua loja e pesquisar peça por peça, sendo que você já mandou um material pronto porque ela está procurando, né? Então, fazer esse tipo de relacionamento. Especialmente quando a tua persona ainda não te conhece, né? Exatamente. Tu atingir ela por um interesse dela antes de você querer sair vendendo o seu produto, seu serviço de forma tão direta, ele é muito mais importante porque o momento, a jornada dessa pessoa contigo, ela ainda não começou, então ela precisa começar de alguma forma. E como é que ela consegue? Quando você atende os interesses dela, não os seus interesses. E nesse momento, levar um e-book, levar um conteúdo, algo que vai ajudar ela a resolver o problema dela, é de altíssimo valor, né? E aí, quando ela entender isso, e quando ela criar um relacionamento com a sua empresa, aí você diz, tá vendo tá vendo agora essas possibilidades, né? Você só precisa do meu produto para tornar isso realidade, então compra aqui. Então, é uma abordagem muito diferente, muito que se usa no inbound, né? O inbound, ele traz toda essa lógica de gerar valor antes de você querer vender alguma coisa para a pessoa, então isso é bastante assertivo. E o que tu comentou, Olivia, tá totalmente ligado com o momento, né? Vai ter persona lá nas redes sociais que já te conhecem, já viram o teu produto, mas não compraram ainda. Então você pega ela com um remarketing. Você já trouxe ela para dentro, ela já curtiu os teus conteúdos, então você pega ela no remarketing, que também tem essa possibilidade. E aí você, nesse momento, você pode anunciar o produto para ela, porque ela já viu, ela já conhece tudo mais, então ela está naquele momento de decidir se vai comprar ou não. Não de decidir se, essa empresa faz sentido para a minha vida, não. Porque isso, ela já decidiu e ela já se relacionou com você. E até a questão por exemplo, a sua persona já é seu cliente, mas ele não vai comprar uma vez só. Então, explorar ali estratégias dessa pessoa, por exemplo, eu tenho um bem consumível que ele tem um prazo de validade. Então, eu estou ali utilizando, eu sei que essa pessoa comprou em janeiro e o produto dela vai durar até março. Então, eu criar uma estratégia para março, às vezes mandar um e-mail ou fazer um disparo até pelo próprio WhatsApp, do tipo, oi, nós vimos que em janeiro você realizou sua compra, está precisando de um novo produto, a gente pode te auxiliar de alguma coisa. Esse relacionamento, ele é muito importante, porque não adianta captar o cliente e depois que ele comprar, esquecer que ele existe e buscar outros, né? A gente tem que criar essa parte de fidelização desse cliente, tanto no pós-venda. Então, por exemplo, eu já trabalhei com algumas estratégias do tipo assim, a pessoa comprou uma blusa, então ela comprou a blusa. Depois disso, o que acontece? Ela recebe, às vezes, e-mails
de como ela pode usar aquela blusa no dia a dia dela, de como ela pode lavar para o produto dela durar mais, né? Do que ela pode, as ocasiões que ela pode estar utilizando aquela blusa. Então, aí lançou nova coleção, mandar às vezes um e-mail para a pessoa falando, olha, você comprou essa blusa, nessa coleção tem esses produtos aqui que eu acho que é a sua cara, se você se interessou por isso. Então, trabalhar, principalmente no e-commerce, a gente tem essa amplitude para poder trabalhando com esse tipo de informação, mas esse relacionamento do pós-venda também ele é muito importante. Até como você falou, não precisa ter sido vendido. Tem muitas pessoas que consomem marcas e não adquirem produtos. Então, engajar com essas pessoas também através de campanhas de remarketing, através de materiais ricos para a pessoa se aprofundar um pouquinho mais dentro disso e conhecer um pouco mais o seu produto e realmente virar o seu cliente. Então, são diversas estratégias que a gente pode trabalhar, mas sempre de acordo com a dor e o desafio que aquela pessoa está encarando no dia a dia dela. Exatamente. O negócio ele vai tendo várias ramificações, né? E níveis de profundidade cada vez maior. Então, a gente fala de público-alvo, a gente fala de persona e a gente fala do momento da persona, né? E como se relacionar em cada momento, quais gatilhos, quais campanhas a gente usa para cada momento. Como você falou, tem gente que se relaciona muito com uma marca na rede social e não vira cliente, né? E a gente já pegou aqui na agência vários tipos de empresas, né? E muitas empresas nos dois extremos. As empresas que só queriam vender e não tinham engajamento, né? Queria falar com todo mundo só no momento final de compra. Então, compra. Não é assim, né? Precisa fazer a pessoa se relacionar com a sua marca e gerar esse desejo antes de você querer que ela compre, né? E muitas empresas também que fazem o contrário. Muito conteúdo bom, altíssimo engajamento, mas eles falam, galera, eu não estou conseguindo vender, me ajudem, né? Então, não fazia parte da venda também. Então, focar só num lado ou só no outro lado, mesmo entendendo a sua persona, né, já é uma estratégia muito limitada. Você precisa ter aí um esforço em cada etapa da sua jornada de compra do seu cliente, né, de atração, relacionamento e venda, para que realmente você consiga ter um processo eficiente aí de marketing e vendas na sua empresa. Até trazendo essa parte de novo, trazendo para essa parte que eu faço essa comparação do relacionamento entre pessoas, né, que a gente conversa com a pessoa, o material rico aqui, vamos pegar de novo aquele exemplo lá do pai de família, é como se, vamos lá, eu chego para essa pessoa, eu tenho um conhecimento financeiro que vai ajudar ele, eu converso com ele, eu entendo a dor dele, e eu dou uma dica ali que, ele vai dizer, cara, muito massa, que ele, sabe, ele pega essa dica que eu dei, ele coloca lá, ele diz, teve muito valor para ele, ajudou muito ele. Num próximo momento, onde ele for pensar nesse assunto de novo, ele tiver uma necessidade nessa área, a pessoa que ele vai lembrar vai ser a pessoa que ajudou ele anteriormente, né? O material rico é isso. Na verdade, é uma relação, porque, assim, muita gente acha que, às vezes, ficar o quê? Então, fazer a pessoa virar viciada num produto. Cara, é entregar valor para a pessoa, é entregar valor. O objetivo aqui é sempre entregar valor. O material rico, ele é entregar valor para o teu cliente. Se faz sentido para ele, daqui 3 meses, ele comprar aquilo de novo, vai fazer sentido para ele, vai ajudar ele, vai agregar valor para ele, o teu trabalho é mostrar isso, né? O teu trabalho o trabalho do marketing, que é fazer essa comunicação e mostrar que daqui 3 meses, se ele comprar, ele vai precisar comprar de novo, né? Então, é sempre agregar valor, é sempre... E também não adianta só agregar valor. Por exemplo, eu vim aqui, dei só uma dica ali, falei, cara, dei uma dica muito legal, né, na parte financeira, de planejamento financeiro, cara, muito legal, mas caminhei, saí a passo e não fiz mais nada, né, legal, ele vai te considerar, mas se tu tá querendo monetizar essa tua dica, esse teu conhecimento, então tu precisa pensar também nas ações de venda e não só no relacionamento, obviamente, né. Então, é importante, como o Maurício falou, tá trabalhando em todos esses pontos aí, né. Deixa eu puxar esse gancho do e-book aqui, porque quando a gente pega um e-book ou um material rico desse tipo, a gente está trabalhando alguns gatilhos bem importantes, que é de reciprocidade, né? Gerar valor, e aí a pessoa se sente, né, naquele dever, tem aquele sentimento de retribuir, ou acaba te considerando mais quando ela toma a decisão de compra, e construção de autoridade também, né? Mas não só isso, não só no e-book, os gatilhos mentais, eles são uma excelente forma de
de chamar atenção, né? De despertar essa faísca nas pessoas, para elas te darem atenção e te escutarem, né? Esse é o primeiro ponto. Quem tem atenção, vende, né? Como ela vende, aí tem que ter um processo, tem que ter uma sistemática ali, né? Mas quem tem atenção, probabilidade de vender muito mais. E os gatilhos mentais, para chamar essa atenção, extremamente importantes, né? Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, para a gente fechar o nosso bate-papo aqui de hoje. Os gatilhos mentais, né, nada mais que são ali alguns estímulos, né, que a gente manda para influenciar diretamente numa tomada de decisão. Então, saber estimular esses gatilhos é, tipo assim, uma arma de persuasão muito grande que a gente tem para alcançar alguns tipos de resultados. Aqui, principalmente na nossa rotina aqui entre os nossos clientes, tem alguns que a gente explora mais que outros, né? Por exemplo, o gatilho mental de escassez, né? Tipo, o famoso você só notou o valor de uma coisa quando deixou de ter ela, né? Apelar ali para algumas cópias, vai acabar. Né? Vai só até amanhã. Exatamente, alguns títulos ali, tipo, a última oportunidade, restam 2 unidades. São alguns gatilhos que criam um senso de urgência do tipo, eu preciso ter isso agora, senão não vou ter mais, né? Desde que eles sejam verdadeiros, né? Porque tem Exatamente. Gente que usa... Na verdade, todos os gatilhos mentais, a gente tem muito que trabalhar com a verdade em cima do que a gente está falando ali, né? Outro também que é muito famoso é o gatilho de urgência, né? Então, você tem a urgência na sua necessidade, por isso você toma ações imediatas. Então, do tipo assim, você precisa comprar agora e colocar, por exemplo, um gatilho que a gente sempre usa é colocar, às vezes, o cronômetro dentro do e-mail marketing ou de uma landing page, porque aquilo cria um senso de urgência da pessoa, do tipo assim, meu Deus, tá acabando, eu preciso comprar, porque se eu não comprar, esse cronômetro vai zerar e eu vou ficar sem. A gente entra também dentro do reciprocidade, né, que é o que a gente falou. Entender, se colocar no lugar da pessoa, oferecer algo para ela e a gente recebe aquela confiança, né? Aquela referência em troca. Então, às vezes, oferecer um e-book, tocar ali na dor do cliente, oferecer uma solução para o problema dele, é uma ótima estratégia para a gente poder trabalhando em cima disso. Uhum. O mais famoso de todos, né? Você quer falar alguma coisa? Não, pode falar. O mais famoso de todos é o prova social, né? Então, é o que a mãe de todo mundo fala. Você não é todo mundo? No caso aqui, você é. Então, a gente cria aquele senso do tipo, poxa, todo mundo vai, menos você. Então, você precisa ir porque você faz parte desse todo mundo. Você faz parte desse geral. Então, usar, às vezes aqueles gatilhos de referência do tipo... tantas pessoas adquiriram esse produto, tantas pessoas obtiveram sucesso através dessa solução, né? Então, explorar a prova social, muitas vezes a gente utiliza ali depoimentos, né? Comentários de clientes, isso é muito utilizado para comprovar realmente que aquilo funciona, que aquilo dá certo, que aquilo é uma boa opção para você. Uhum. Tem bastante empresa que faz post, mais de 10 mil pessoas já fizeram tal coisa. E aí ativa muito essa potência, esse tamanho, né? Tipo, olha só como um monte de gente já comprou de mim, né? Então, confia em mim, compra também, né? E aí, como o gatilho mental, ele é um atalho do cérebro, né? O cérebro, ele gosta de tomar atalhos, ele não gosta de ficar pensando muito se o negócio é bom ou não. Pô, se um monte de gente comprou, então deve ser bom, não vou ficar pensando nisso, vou comprar logo. O da boiada estourando, né? Tá todo mundo correndo para um lado, cara, tu não para ver o que tá acontecendo, tu corre atrás, porque alguma coisa aconteceu. Depois tu vai ver se era verdade depois ou não. Mas só reforçando mais uma vez, trazendo a parte da ética de que isso precisa ser verdade, né? Não dá para tu inventar um número qualquer só para manipular a pessoa. Isso daí já... inclusive não traz resultado, fazer esse tipo de coisa não traz resultado, porque a verdade ela vai sempre aparecer, né? Então, é entender realmente de fato o teu cenário, o cenário do cliente e fazer a comunicação. A gente está falando aqui de comunicação, né? De pegar fatos e comunicar isso de uma maneira clara, né? Não manipulação, que aí a gente não vai conseguir resultado mesmo, né? Se tu mentir ali, tu pode até vender pela primeira vez para a pessoa, mas tu pode não vende mais. Ficar puta contigo,
e que ela vai falar para todas as pessoas ao redor dela quanto ela ficou puta contigo. Ou se alguém pedir opinião e tal, ela vai dizer, tipo, cara, não gosto dessa empresa. Então... Exatamente. O gatilho mental aqui que eu gosto bastante, não sei se é o principal ou não sei se existe ranking, eu acho que cada situação ela pode puxar um gatilho que tem mais eficácia ali, mas um que eu gosto bastante e que ele trabalha em conjunto com qualquer tipo de campanha ou qualquer coisa é do storytelling, né? Quando a gente inclui storytelling na nossa narrativa, ali nos nossos temas de campanha, nos nossos materiais de campanha, a gente está ativando um gatilho bem poderoso, porque tu não está só trazendo uma historinha, tu tá às vezes trazendo uma pessoa que vivenciou aquilo, que afirmou que aquilo funciona do jeito dela e está despertando emoção em quem está assistindo um vídeo, por exemplo, que conta, ou lendo um texto que conta essa história, né? E aí a sua empresa, os seus produtos e serviços estão inseridos nessa história e você já tem um elo emocional ali muito forte, muito grande, né? Que é um gatilho muito, muito legal. E tem um monte de gatilho que dá para usar, tá? Lá no nosso blog a gente tem um post, inclusive, que dá 29 exemplos, né? Especificamente 29 exemplos, né? Usando o gatilho da especificidade. Usando o gatilho da especificidade. Também funciona, que aí o pessoal pode explorar bastante. Mas, a princípio, o nosso bate-papo de hoje era isso, a não ser que vocês queiram adicionar mais alguma coisa que venha à mente. Mas, a princípio, então, queria agradecer todo mundo que assistiu, que vai assistir, enfim, esse conteúdo eu acho que ele pode ser muito útil, né, por muito tempo aí para as pessoas, então espero que a gente tenha conseguido agregar valor, né, despertar o gatilho da reciprocidade, vocês comprem depois da gente, é assim que funciona, não vamos mentir, né? Mas é isso aí, queria agradecer aí a atenção de todos. Muito obrigada. Na verdade, se deixasse a gente falando, ia ser um podcast tranquilamente mais de 1 hora, mas pra gente encerrar por aqui, almoçar meio-dia, a barriguinha tá com fome. É isso, gente. Obrigado por quem ficou aí, por quem assistiu. E aguardem que virão mais webinários. Aguarde o próximo. Obrigada, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.